Eu havia já falado do Irã no começo da live, então que não houve acordo, o Irã deu para trás também no ataque, tá? Ao Irã. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa questão do Donald Trump e a Copa do Mundo e a popularidade dele. Ele que esteve no ICL para falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o professor Leonardo Trevisan. Gente, eu preciso de vocês para continuar as nossas metas e as nossas lives. Vamos lá. Bora lá, meu povo. Falta muito ainda. Falta R$ 82. Bora lá. Quem puder contribuir, a hora é agora. Eu tenho 5 minutos para tentar diminuir essa meta. Vamos lá. Vou comentar uma coisa sobre a Copa do Mundo que me parece bastante sintomática. Nas 11 cidades em que estão ocorrendo os jogos da Copa nos Estados Unidos, nós temos que ver uma situação muito curiosa. É a primeira vez em que há oferta, não tem nenhuma... Os hotéis não estão lotados, pelo contrário, estão baixando os preços porque não tem procura. Como é que é? É a primeira vez que você não tem público em Copa do Mundo, em jogo de seleção. Há alguma coisa errada. Você tem toda a razão, Rodrigo, dizendo que o domínio da célebre palavra da moda narrativa vai ficar meio vazio. A vaia no estádio, no Madison Square Garden, você supor que no terceiro jogo da final da NBA, as pessoas que estão ali estão preocupadas com o Irã ou então com a crise humanitária do Líbano, é brincar. Olha aí, tá aí. O que as pessoas vaiaram foi que ficou mais caro para chegar em Nova York. Ficou mais caro para entrar no ginásio. A hora que ele fez esse gesto, o que aconteceu é que as pessoas vaiaram o que elas estão sentindo. O que isso significa, Rodrigo, e é esse o ponto que eu acho que você está alertando com muita clareza, é que nem a narrativa da Copa do Mundo vai servir para estancar a hemorragia de apoio. A vaia é isso. A vaia é assim. Quem está no Madison Square Garden não está preocupado com o Líbano. Quem está no Madison Square Garden não está preocupado com o Irã, não está preocupado com política externa, eles querem ver o jogo de basquete. Mas quando eles veem um jogo de basquete e alguém vai lá e bate continência usando a narrativa, eles lembram quanto custou para chegar no ginásio, que ficou 55% mais caro só de gasolina entre o começo de março e a primeira semana de junho. Espera aí, é disso que nós estamos falando. Copa do Mundo. Maravilhoso, né? O comentário do professor Leonardo Trevisan falando justamente dessa impopularidade do Trump. Das vaias que ele recebeu no Madison Square, no Madison Square Garden, no jogo de basquete, falando justamente que essas pessoas que vão assistir o jogo de basquete não são pessoas tão preocupadas com a Palestina, tão preocupadas com outras questões ideológicas, territoriais que os Estados Unidos estão envolvidos. Eles estão preocupados com as questões internas dos Estados Unidos, que por conta dessa guerra com o Irã, aumentou o custo de vida, principalmente do combustível. E nos Estados Unidos, gente, é importante falar que, salvo quem mora nas capitais, nos grandes polos urbanos, lá tudo você tem que fazer de carro, tá? Tudo você tem que fazer de carro. Não tem o que fazer. Literalmente, não tem o que fazer. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eles sentem muito mais o preço da gasolina, porque eles não têm uma malha metroviária em todo o país, é ali nas grandes capitais, assim como funciona por aqui. Então, às vezes, numa cidade menor que você mora, você tem que ficar utilizando o carro de um lugar para o outro. É muito complicado nos Estados Unidos. Então, ele está sofrendo esse tipo de ataque com toda razão, né, pela população. Gente, eu vou colocar aqui o Alcolumbre, tá? A Erika Hilton falando sobre
o Alcolumbre, que está sentado em cima da escala 6x1, e a gente sabe disso. Eu vou colocar para vocês, mas eu preciso, de verdade, gente, a nossa live está acabando, eu não posso esticar, porque tem um novo programa que se inicia às 21 horas, que é o programa da Xanda Fontes e da Sara Miranda. Então, eu preciso da ajuda de vocês, gente. Quem consegue diminuir um pouco a nossa meta? Ó, 32 para chegar em 50. Vamos lá? Quem consegue me ajudar com 10? Quem consegue me ajudar com 5 agora? Vamos fazer uma chuva? Bora lá para a gente ver aqui o Alcolumbre e a saudosa escala 6x1, que ele ainda não colocou para votar, está sentado em cima dela. E preocupado com o agro. Por há 15 dias e tem irritado muita gente pelo seu desinteresse com a classe trabalhadora. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, aguarda a boa vontade de Davi Alcolumbre para dar início à tramitação da proposta nesta comissão do Senado Federal. Não, o Davi não mandou ainda a PEC que foi apreciada, aprovada na Câmara Federal. Não mandou. O que está comigo aí é uma PEC que foi encaminhada pelos senadores. Tem uma outra PEC que já foi aprovada aqui na CCJ. A do Paim está na mão do Davi. Então tem 3 PECs aí e ele não mandou a da Câmara. Eu só vou cuidar disso quando da Câmara for encaminhada para a CCJ. Como eu não tenho conversado recentemente com o Davi sobre o assunto, porque eu respeito o tempo dele para ele respeitar o meu. Então eu não vou tocar nesse assunto, ele vai encaminhar na hora que ele achar boa, apropriada, não tem nenhuma dificuldade comigo, a relação dele que é muito boa comigo, então eu vou ficar esperando ele encaminhar. Enquanto isso, Alcolumbre segue sambando na cara do trabalhador e aumentando a sua impopularidade. Olha lá. Eita, Alcolumbre, coisa linda, só na dancinha. Eu mostrei esse vídeo aqui para vocês, né? Eita, que beleza. Eu não vou colocar a música, porque senão desmonetiza o trechinho. Vamos lá. Da jornada de trabalho no Senado Federal. Não esqueça de curtir este vídeo e seguir o canal da Mídia Ninja. Com a inércia de Alcolumbre para colocar para votação a PEC que reduz a jornada de trabalho, enquanto é ágil com pautas morais da extrema-direita, a deputada Érica Hilton faz pressão total no senador do Amapá. Eu também fiz um apelo ao senador presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, para que destrave essa matéria. Os trabalhadores não podem esperar, o Brasil quer mais tempo, quer dignidade, quer qualidade de vida, e não é permitido que esta proposição seja empurrada para depois das eleições, porque o fenômeno que nós conseguimos na Câmara dos Deputados deve se repetir no Senado da República. Se nós votarmos a matéria antes do processo eleitoral, com toda certeza não haverá senadores que tenham a coragem de colocar a sua digital em uma proposta que vai contra os trabalhadores. Eles querem ser inimigos da classe trabalhadora, inimigo do povo brasileiro nas escondidas, na surdina, por debaixo dos panos. Mas quando a coisa vem para ficar clara, e o voto do Senado, ele é um voto majoritário. Então o senador, ele é muito mais preocupado com o seu voto. Então nós estamos articulados, estamos trabalhando, estamos alertando a sociedade para que também possa pressionar. O Senado precisa votar esta matéria que já está aprovada na Câmara e a sociedade brasileira inteira está de olho nessa tramitação e aguardando o fim de uma escala desumana como é a 6x1. O vereador do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, idealizador do movimento Vida Além do Trabalho que deu origem à PEC, é um dos mais impacientes com Davi Alcolumbre. Para ele, Davi Alcolumbre não tem nenhum respeito com a população. Nas suas redes, ele ironizou a fala do presidente do Senado, que alegou dificuldades para colocar para votação reajuste dos pisos salariais. Isso aqui é muito complexo. Porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim, por conta da eleição, e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu, o culpado que não quer dar um piso para o médico, um piso para o médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento, um piso para o enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso. O Brasil vai resistir. As finanças públicas vão resistir. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu receber as cobranças de vossas excelências. O problema é que o nosso país, se botar... Tem uma PEC que trata dos agentes comunitários de saúde. Eu estou sendo cobrado há 1 ano sobre essa PEC. Eu quero ajudar a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, eles andam na rua, no sol e na chuva.
correndo risco de vida. Mas a gente vai conseguir? Vai ter uma fonte de arrecadação? Quando colocar na Constituição isso aqui, vão questionar se teve uma fonte de arrecadação, porque na lei tem que ter a fonte. É muita coisa, é muita polêmica, é muito problema. E como muitos dos problemas, hoje eu estou sendo responsável por quase todos, eu vou continuar com a minha tese do que a gente fazer o certo, com a cabeça tranquila, é melhor do que fazer as coisas. Ou eu vou botar todos esses daqui na pauta, todas as PEC, todos os pisos e todas as solicitações, ou eu não vou botar nenhum. Na publicação, Rick escreveu: votação do fim da escala 6x1. Tem que ter cautela. Votação dos pisos salariais. Tem que ter cautela. Votação para obrigar criança a ser mãe. Menos de 2 minutos. O idealizador do movimento VAT se refere à votação do PDL da pedofilia, que suspendeu efeitos do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e força meninas a manter a gestação mesmo em caso de estupro. O projeto foi aprovado no Senado no dia 2 de junho com a relatoria da senadora Damares Alves. Confira esse momento que entrou para a história da vergonha do país. Item extra pauta. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, de autoria da deputada Cris Tonieto, que susta os efeitos da resolução 258 de 23 de dezembro de 2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Parecer favorável número 77 de 2026, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A relatora foi a senadora Damares Alves. Foram apresentados os requerimentos 371 de 2026 dos líderes partidários e 80 de 2026 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que solicitam... Gente, vamos lá, quem puder pingar, a gente já está aqui no tempo excedente da live. Bora lá, eu vou contar com vocês para a gente chegar pelo menos em 50. Vamos lá, bora lá. A urgência para apreciação da matéria. Manda no clique. Submeta à votação os requerimentos de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Passamos à discussão da matéria. Consulto as senadoras e os senadores se desejam discutir. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Senhor presidente, eu tenho interesse de discutir esse tema. Mas calma que nós já encerramos essa parte. Tá. Eu posso dar a palavra a Vossa Excelência em outro momento, mas não na discussão? A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. A matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. No Senado, a extrema-direita tenta emplacar um outro projeto que foi nomeado de Jornada 7x0, de autoria do senador bolsonarista Rogério Marinho. Para o senador Omar Aziz, essa proposta não tem chance de prosperar e acredita que o fim da jornada 6x1 deve ser votada ainda este ano. Como é que o senhor avalia a PEC do senador Rogério Marinho? Não, aí não existe. Aí você acaba com as leis trabalhistas, você acaba com os seus direitos trabalhistas, você está me entendendo? Isso aí é uma forma de querer dizer, não, você escolhe o dia que você vai trabalhar. Isso não existe. Mas vai despachar. A gente vai votar isso ainda esse ano, com certeza absoluta. Quais são os entraves? Eu não entro nessas questões pequenas, eu entro na questão do mérito, da realidade, o que é necessário ser feito. E a realidade que tem que ser feita tem que ser votada essa matéria. A Câmara já votou, o Senado tem que votar. Segundo Érica Hilton, a prioridade é aprovar o projeto no Senado ainda neste primeiro semestre. Nós queremos aprovar antes de começar as eleições, ainda neste primeiro semestre, né? Esse é o nosso trabalho, nós estamos trabalhando com esse calendário porque nós acreditamos que se ficar para depois das eleições, aí vira a terra de ninguém, aí vão fazer o que quiser, vão mexer no texto da maneira como quiser. Eu não vejo mais no que pode ser mexido o texto, Carla, de maneira muito sincera. Eu acho que na Câmara foi feita todas as mexidas que eram necessárias, inclusive com pontos que nós até tínhamos alguma questão de discordância, etc., mas conseguimos pactuar para aquilo que era possível para ser encaminhado, votamos o relatório, votamos a proposta da maneira como ela estava. Me parece que se mexerem no texto no Senado da República é para
tentar desidratar alguma questão. E é por isso que nós estamos atentos a essas movimentações. Com relações à articulação com o Senado, para o relator, eu ainda não consegui uma conversa direta com o senador Davi Alcolumbre, né? Eu ainda tenho feito as negociações do texto todas junto do governo, né? Na Câmara eu trabalhei e articulei com o governo e agora também tenho feito essas conversas com o governo. Nessa semana eu recebi hoje uma mensagem de um senador pedindo para que eu vá até o Senado para que nós possamos conversar. Ele também já havia solicitado uma agenda com o presidente do Senado, mas sem retorno ainda, para ver se nós conseguimos, de alguma maneira, entender quais são os próximos passos, entender qual é o nível de interferência que nós poderemos fazer na indicação do relator no Senado. Agora, havia uma ventilação de seu deputado, o senador Rodrigo Pacheco, o nome que estava colocado, não se sabe ainda se o senador vai assumir, mas de uma conversa que eu ouvi de bastidores, ele me parecia uma pessoa muito favorável à proposta e à matéria da forma como ela foi mandada da Câmara. O senador veneziano Vital do Rego declarou que é inegociável alterar o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Olha, pelo que eu sinto, com aqueles e com aquelas com as quais durante esses 3 últimos dias nós tivemos acesso, até conversando com tempo suficiente, há um sentimento majoritário para que nós façamos a deliberação e aprovemos essa matéria que, ao meu sentir e ao sentir de quase 80% do povo brasileiro, é extremamente pertinente, oportuna, justa e que garante dignidade ao trabalhador e à trabalhadora brasileiros. Nós não podemos desconhecer, e eu disse da tribuna, que o Senado Federal, como casa legislativa, e os seus integrantes e as suas integrantes têm todo o direito de discutir. Nós vamos fazê-lo na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Otto ainda vai definir o relator ou a relatora que apresentará esse trabalho, o seu relatório. Nós desejamos fazer o aperfeiçoamento, mas nunca desvirtuar e distorcer o âmago, o projeto e o alcance central, que é exatamente o de mudar a atual escala 6x1, trazendo e implementando e implantando a escala 5x2. Isso aí é inegociável, nós temos que lutar, nós vamos lutar por isso. Eu espero, muito franco e sinceramente, que nós não deixemos para pós-processo de conclusão legislativa do primeiro semestre, ou seja, que deixemos para o segundo semestre, porque não há razões, tempo suficiente e hábil para que nós discutamos na CCJ, tratemos sobre sugestões que, porventura, venham com interesse de melhorar e aprovemos em plenário. Essa é a minha torcida, por ela tenho feito coro junto ao presidente Davi Alcolumbre. Postergar, procrastinar ou mesmo desvirtuar a matéria, aí é que nós não podemos conceber. A deputada Érica Hilton diz que a pressão das ruas deve aumentar se Alcolumbre mantiver a morosidade com essa proposta. Bom, e a gente já viveu isso, inclusive, com relação à PEC da blindagem e tudo mais. Assim, mais do que nunca agora vai ser esse trampo de ter colocado em votação, e aí passou, né? Foi até que rápido, vamos dizer assim, a questão na Câmara dos Deputados, e a gente já sabia que pela questão do ano eleitoral isso ia ficar bastante complicado com o Alcolumbre, que ele tem feito aí alguns atrasos com as solicitações da base governista, porque ele sabe que o Lula é candidato à reeleição agora em outubro, então ele está bastante reticente a essas pautas, que ele sabe que são pautas que acabam, sim, contribuindo para candidatos que são mais progressistas, ainda mais que vêm do campo progressista, já vista que a Érica Hilton é do PSOL, e que o campo de oposição acaba também tendo que abraçar essa pauta para que isso não se torne impopular aos eleitores deles. Como eu sempre comento aqui, todo mundo trabalha e todo mundo está exausto e todos querem ter um pouco mais de descanso aí para fazer as suas coisas ou até para fazer outras coisas, até para complementar a sua renda.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!